No último episódio, nosso casal suicida viajaram de férias, como uma lua de mel. Fizemos coisas muito ruins. Sim, nós somos putas cruéis. Eu segurei sua mão com firmeza. Esta viagem não era porque eu a amava, mas para amá-la mais. Agora, depois de repetir este dia 15 vezes, me apaixonei cada vez mais por ela. E eu queria amá-la mais. Só nós dois sabemos, no entanto. Somos cúmplices. Uma risada silenciosa. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 81%. A evidência de alegria. Aviel. Você se lembra do que eu disse a você na carruagem? Lembro-me de tudo o que você me disse. Pedi que confiasse em mim quando eu pedir sua confiança. Claro. Por favor, lembre-se dessa promessa. A dama do lírio prateado olhou para mim. Parece que você está fazendo algo suspeito. Gonja, será melhor para o seu coração se você falar honestamente. De agora em diante, vou aumentar minha taxa de imersão para 99%. Enquanto explorávamos este dia, a dama da lírio prateado e eu conversamos muito. Realmente muito. A dama da lírio prateado ouviu tudo de mim, de que tipo de mundo eu vim, o que era um apocalipse e o que taxa de imersão era. Eu preciso me tornar quase completamente um mordomo. Alguém que nasceu e viveu neste mundo. Por quê? Eu não posso te dizer por quê. A dama do lírio prateado colocou a mão no queixo. Então, sua estratégia só terá sucesso se ninguém mais souber dela. Sim. Você está dizendo isso agora porque precisa pedir um favor. Isso mesmo. A dama do lírio prateado suspirou. Eu senti como se tivesse levado um tiro. Desde o início, você me fez prometer confiar em você neste momento. Realmente, apesar de sua aparência, você é um homem astuto. Eu deveria estar mais vigilante quando você fala. Tudo bem. O que você precisa que eu faça? Era hora de executar o plano. Primeiro, voltamos ao dia 1, o ponto de partida desta etapa. Para o momento que o baile começou. Nós dois saímos correndo do salão de baile e fomos para os aposentos da dama do lírio prateado. Primeiro, por favor, amarre minhas mãos e pés firmemente na cadeira. A dama do lírio prateado fez uma expressão peculiar. Gonja, acho que é muito cedo para entrarmos nesse mundo. Não sei o que Vossa Senhoria está pensando e não acho que eu deveria saber. Mas estou satisfeito com minha vida agora, então não se preocupe. Eu prometi acreditar em você, então eu devo. A dama do lírio prateado amarrou meu corpo à cadeira. Eu testei as amarras ao tentar mover meus membros, mas não me mexi. Com isso, estaria seguro. Ei, Kimbi. O que você está fazendo agora? Este irmãozão está ficando um pouco nervoso. Brilhante está preocupada com o comportamento do guerreiro. Minha taxa de imersão já era superior a 80%. Achei que o dono original do corpo, o mordomo, devia ter se importado não apenas com a dama da seda dourada, mas também com a dama do lírio prateado. De qualquer maneira, ele nunca poderia cumprir seu amor. O mordomo deve ter fechado silenciosamente seu coração. O príncipe herdeiro estava ao mesmo tempo com a dama do lírio prateado e a dama da seda dourada. A dama da seda dourada tinha em sua posse o príncipe herdeiro e o mordomo. O mordomo tinha sentimentos tanto pela dama do lírio prateado quanto pela dama da seda dourada. E agora, a dama do lírio prateado estava traindo o príncipe herdeiro comigo. É um romance fudido. Mas eu agradeço a vocês. Agora, eu estava eternamente grato ao mordomo, que manteve uma chama pela dama do lírio prateado. Graças a isso, pude definir esse plano. Eu estava determinado. Por favor, traga-me um espelho. Tudo bem. A dama do lírio prateado ordenou a seus servos que colocassem um grande espelho na minha frente. Eu vi meu reflexo, incapaz de me mover na cadeira. As letras deslizaram para a superfície do espelho. A análise continuava abaixo.
Quase tudo sobre mim estava lá. Com a janela do personagem na minha frente, eu olhei para a dama do lírio prateado. Raviel. Estou ouvindo. Por favor, me beije descontroladamente. Para me fazer te amar mais. Você queria ser beijado enquanto estava amarrado? Você deveria ter me dito suas preferências antes. Eu poderia ter lido sobre isso. Em algum momento, não serei mais eu. Quando a taxa de imersão ultrapassar 90% e se aproximar de 100%. Quando eu vi o questionador herege ficar completamente imerso no personagem da Dama da Seda Dourada. Quando eu testemunhei o seu cabelo crescendo apesar de sua técnica de transformação. Foi quando eu percebi isso. Esse era o jeito. Esse era o truque para vencer esta fase do jeito que eu queria. Nessa hora, por favor, me mate, milady. A Dama do Lírio Prateado congelou. A Dama do Lírio Prateado hesitou brevemente. O quê? Milady. Pense nisso. Já que é Vossa Senhoria, você vai pensar a mesma coisa que eu. Você também é uma regressora. A Dama do Lírio Prateado franziu as sobrancelhas e ela tocou o queixo. Ela parecia estar pensando. Pouco depois, a Dama do Lírio Prateado ergueu as sobrancelhas em compreensão. De fato. Como esperado, ela percebeu. Sim. Mas, Gonja. Isso é perigoso. Não é diferente do cassino. Nessa perspectiva, já vencemos. Esse é o erro da torre, e temos a vantagem de apontar o descuido. Há mais um problema. A Dama do Lírio Prateado olhou para mim. Eu não vou me lembrar de você. Vai ficar tudo bem. Definitivamente vou resolver o problema de alguma forma. Porém, quando eu não puder sair deste mundo com meu próprio poder, por favor me ajude a dizer ou transferir. Isso é tudo que estou pedindo, Raviel. Eu abri minha boca. Por favor, confie em mim. Houve silêncio. A Dama do Lírio Prateado não falou por um tempo. Tudo bem. Ela se aproximou de mim. Eu me tornei a vadia da sua primeira amante, e você será a minha última. Qualquer coisa que possa ser tirada será. A Dama do Lírio Prateado agarrou meu queixo. Sério, acabei tendo um homem mau como meu amante. Com isso, ela me beijou. Eu suavemente aceitei sua exalação. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 84%. A última caminhada. Assim que vi o questionador herege ser engolfado pela Dama da Seda Dourada, tive uma sensação estranha. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 85%. Por que sua transformação foi mantida? A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 86%. Não era estranho? O questionador herege podia mudar livremente sua aparência com suas técnicas sagradas. Ele poderia deixar seu cabelo crescer. No entanto, a habilidade pertencia ao questionador herege, não à Dama da Seda Dourada. No entanto, a transformação permanecia um pouco. Havia apenas uma conclusão. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 87%. Mesmo se fossemos imersos, nossas habilidades não desapareceriam. A Dama da Seda Dourada ainda tinha as habilidades do questionador herege. Ele simplesmente se esqueceu de como usá-las, e portanto, não usava. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 88%. E esse também seria o meu caso. Quando minha imersão se aproximou de 90%, fiquei tonto. Uma onda de memórias entrou. As memórias do dono original deste corpo caíram em cascata como uma inundação. Antes, eu só conseguia espiar as memórias ou compartilhar as emoções do proprietário original. Mas era diferente agora. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 89%. Minhas memórias estavam desaparecendo. Até a voz do diretor nos reunindo para recitar o hino nacional no orfanato. Até como eu não queria ir ao banheiro no inverno porque estava muito frio.
Até as risadas das crianças mais velhas que ocasionalmente brincavam conosco. Ei! Kinja! Sério, o que diabos você está fazendo agora? Até mesmo as vozes de Bah o riam e da espada sagrada. Como você está? Apenas a voz da senhora do lírio prateado era clara. Eu estou, por enquanto, está tudo bem, mas... Você está me pedindo mais beijos. Meu amante é realmente mimado. Eu não conseguia respirar. Eu estava tonto. Em meio a essa tontura, forcei meus olhos a abrirem para ver o reflexo de nós dois no espelho. Minha personalidade. Minha existência estava sendo sobrescrita. Você ainda está bem? Raviel. Eu estava assustado. Eu amo você. Eu te amo, Raviel. Eu sei. Mesmo se eu nascer de novo, ainda vou te amar. Então, para que eu nunca possa te esquecer, não me deixe te esquecer mesmo se eu morrer. Eu sei. Nossos lábios se encontraram. Minhas memórias estavam desaparecendo. Minha existência estava enfraquecendo. Uma adaga barata. Não tem nem bainha, mas tanto faz. Minhas origens. Porque isso é tudo que posso comprar com o dinheiro que tenho. Meus limites. A imersão no personagem é aprofundada. Atualmente, sua taxa de imersão é de 99%. Eu. Quem sou eu? Alguma coisa. Algo estava barulhento. Minha cabeça zumbia como se estivesse cheia de abelhas. Minha visão estava turva. Um espelho? Por que havia um espelho? Onde eu estava? Como você está? Eu olhei fixamente para a voz. Mesmo com minha visão embaçada, eu sabia que a pessoa na minha frente tinha uma presença de comando. Eu sabia quem era essa pessoa. Gonja. Raviel Ivancia. A filha do Duque de Ivancia. Eu perguntei se você está bem. A rival de amor de meu mestre, a Dama da Seda Dourada. O que é isso? Quando tentei me mover, percebi que estava amarrado. Meus braços, pernas, e claro, todo o meu corpo estava firmemente amarrado com uma corda. Assim que percebi que havia sido capturado, minha mente nebulosa ficou aguçada. Deus do céu! Herdeiro Ivancia, você me sequestrou. Isso é demais. Não importa quanto poder o Ducado de Ivancia tenha sob este céu, isso é excessivo. Você odeia a Dama da Seda Dourada tanto a ponto de ameaçar um servo como eu. A dama de cabelo prateado baixou os olhos para mim. Estranhamente, meu coração doía quando vi seu rosto. Eu entendo. Uma expressão triste. Aconteceu. Todo o veneno do Império tocava a ponta de seus dedos e todos os esquemas malignos vinham de seu coração. Embora esses rumores fossem um tanto maliciosos, eles continham alguma verdade. Aquela senhora, a dama do lírio prateado, estava claramente fazendo uma cara triste na minha frente. Eu pensei que não tinha mais um coração para ser ferido. Mas isso definitivamente dói. Você disse que o seu caminho foi aquele que testemunhou a dor da vida. Se for assim, alegre-se. Sua espada sem dúvida quebrou meu coração. O que você está dizendo? Eu não pude entender. Eu não conseguia entender o que a dama do lírio prateado estava dizendo, e não conseguia entender meus próprios sentimentos. Por que meu coração parecia doente? Ela me drogou? Eu estava familiarizado com vários venenos devido a cuidar da Dama da Seda Dourada. Mas esse sintoma, eu nunca tinha ouvido falar dele. Gonja. Meu coração estava latejando. Por algum motivo. Por quem você está chamando? Meu amante. O homem que me ofereceu seu coração e aquele a quem oferecerei o meu. Ela provavelmente estava se referindo ao príncipe herdeiro. No entanto, os olhos vermelhos da dama do lírio prateado estavam olhando diretamente para mim. Isso só aumentou minha confusão. Herdeira. Estranho. Eu estava apenas chamando ela por sua posição, mas senti um suor frio. Gonja. O que era isso? Algo parecia extremamente errado. Eu me senti culpado. Senti uma pena exagerada.
Se você quebrar meu coração, eu mato você. Eu não conseguia respirar. Vozes misteriosas ecoavam em minha cabeça. Eu senti que ia enlouquecer. Eu estava alucinando? Essa droga causava alucinações? Era por isso que o suor escorria do meu pescoço e meu coração batia com raiva no meu peito? Gonja. Eu não pude responder. Ameaçadoramente, a dama do lírio prateado puxou um florete. Eu tinha que dizer algo para de alguma forma impedi-la. Tenha uma boa viagem. Não consegui dizer uma única palavra. Eu estarei. O coração prateado está olhando para você. Esperando por você. Ela perfurou meu coração. Eu gritei. Sangue derramou. Meus pulmões entupiram. Eu rapidamente dei meu último suspiro. E quando eu estava prestes a vomitar sangue, a dama do lírio prateado bloqueou meus lábios. Com seus lábios. Tudo parecia distante. Me matar significava que a senhora antes de mim finalmente desdobraria sua conspiração contra a dama da seda dourada. Eu, como seu escudo, não poderia morrer. Portanto, esta era uma situação crítica e urgente. Mas meu pensamento final não foi sobre a dama da seda dourada. Nem era sobre qualquer outra coisa. Apenas os olhos vermelhos bem na frente do meu rosto olhando de volta. O coração prateado ama você. Eu queria enxugar as lágrimas que fluíram lá. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. Silenciosamente. Houve uma voz. O proprietário da habilidade é diferente do usuário da habilidade. Está sendo decidido se a habilidade deve retornar para 24 horas do ponto de vista do proprietário ou 24 horas do ponto de vista do usuário. O julgamento falhou. A visão diante de mim estava escurecendo. A torre confirma que os requisitos para ativar a habilidade não foram atendidos. A torre entende que o dono da habilidade quis que a situação atual ocorresse. Este assunto está além da jurisdição da torre. Estava ficando mais distante. A torre está verificando as permissões do Rei da Morte. Aceito. Rei da Morte atualmente possui as qualificações para ser um apóstolo temporário. Atribuindo status de apóstolo temporário à Mustra. A torre levanta o problema do Rei da Morte como um item formal da agenda. Então, a torre requer maioria de votos entre os 6 pilares de Mansen, 10.000 vidas. Uma onda de luz branca passou por mim. Esta foi a primeira vez que estive em um lugar assim. Estava escuro como o breu e eu senti como se estivesse flutuando sem membros ou corpo. Confirmando participantes. Uma voz murmurou na escuridão sem fim. O 6º pilar. O bastão de Eras está presente. O 5º pilar. A dama que caminha na miragem está presente. O 4º pilar. A lua que contempla a cegueira está presente. O 3º pilar. Aquele que escreveu o começo está presente. O 2º pilar. O Deus que dança no vazio está presente. Presença dos 6 pilares de Mansen confirmada. A torre compartilhará o problema do apóstolo temporário, Rei da Morte. Compartilhamento concluído. Tilbatá, Muravaloi e Bushito. Eu ouvi uma voz muito indignada. Sato, Maimau. Unha. As vozes vinham de todos os lados, como uma miríade de cobras sussurrando. Achei que era o inferno e encolhi os ombros. A solicitação foi aceita. No próximo momento. Esse filho de uma pata está realmente brincando com a gente. Vozes rugiam. Chame a Mustra agora mesmo. Aquele desgraçado bibliotecário de esquina, por que ele enviou esse tipo de coisa como apóstolo? Eu verifiquei e não houve nenhum problema com o procedimento. Mais do que isso, aquela criança não conseguirá entender nada do que dizemos. A taxa de imersão, certo? Reverter isso deve nos ajudar a nos comunicar. Mia! Desfaça isso! A solicitação foi aceita. Reiniciando a imersão do Rei da Morte. Atualmente, sua taxa de imersão é de 0%. Aia! Eu finalmente consegui respirar. Minha cabeça girando voltou ao normal também.
As palavras que eu falei quando me tornei o mordomo, o olhar da dama do lírio prateado quando ela olhou para mim, todas as minhas memórias voltaram em um instante. Além disso, eu tinha certeza. Você propositalmente usou sua habilidade de regressão depois de sincronizar com o personagem, certo? Eu tinha conseguido. Você está tentando voltar a 24 horas atrás na linha do tempo do personagem ao invés da sua. Em minha mente, sorri. Sim. Está correto. O dia em que a dama do lírio prateado esfaqueou o espelho com a espada. Um dia antes de seu eterno ciclo de 10 dias começar. Por favor, me mande de volta. Eu voltaria naquele mesmo dia. Tonto desavergonhado. Além da escuridão. Alguém que eu não conhecia estava rangendo os dentes. Ao contrário de antes, tudo o que eles diziam estava sendo traduzido. Acalme-se, criança. Os fragmentos dos dias de Padak estão aparecendo. No entanto, suas vozes ainda estavam turvas. Era como ouvir uma música cheia de barulho. Num momento, a voz parecia distante, e no próximo, estava bem perto do meu ouvido. A raiva e o ciúme não vão nos levar a lugar nenhum. Eu vou matá-lo. Esse é o Rei da Morte, certo? Já faz um tempo que tivemos que nos reunir 2 vezes para uma única pessoa. Quanto tempo se passou desde o assassino de constelações? Além disso, a ligação entre os dois está cada vez mais forte. É por acaso? Foi então. Que problemático. As vozes pararam de tagarelar instantaneamente. Os arredores ficaram silenciosos. Apenas uma voz indiferente varria o espaço onde fofocas e conversas ociosas ocupavam. Se a imersão estava 100% completa, ele poderia ser enviado para o dia anterior do ponto de vista do mordomo. Se a imersão fosse inferior a 90%, poderíamos simplesmente mandá-lo de volta da linha do tempo do Rei da Morte. Mas, de todas as coisas, tinha que ser 99%. Eu já tinha ouvido essa voz antes. É duvidoso. De qual lado devo ficar? O mestre da torre. Eu engoli em seco. Eu acho que preciso regredir da perspectiva do mordomo. Me convença. Primeiro, por favor, olhe os números. Como a taxa de imersão é de 99%, isso significa que o mordomo tem 99% de controle e eu só tenho 1%. O mordomo tem uma proporção avassaladora de si mesmo, então seria certo inclinar-se para o mordomo. Verdadeiro. No entanto, o relógio mecânico do retornador é uma habilidade que você ganhou. Rei da Morte é uma habilidade que você possui. Apenas os donos da habilidade podem usá-la. O olhar escondido na escuridão examinou minha expressão. Não é certo ser você quem vai regredir. Não fique nervoso. Estou perguntando porque estou curioso. A voz gentilmente me disse para não ficar nervosa. No entanto, não pude corresponder a essa consideração. Cada palavra, cada medida da voz, me fazia sentir como se uma longa cobra estivesse subindo pela minha nuca. Essa forma de pensar é excessivamente tendenciosa. Por favor, considere o ponto de vista do mordomo. O mordomo e eu lutamos durante todo o estágio pelo controle do corpo. Fui consumido pelo mordomo, mas isso significa que o mordomo me consumiu. Em outras palavras, o mordomo me derrotou de forma justa e, em troca, ele roubou minhas habilidades. O relógio mecânico do retornador agora é a habilidade do mordomo. A voz da cobra vacilou estranhamente. Um momento depois, percebi que era devido a uma risada. Há alguma verdade nisso. De fato. É como você, Rei da Morte, copiou e adquiriu a habilidade do Imperador das Chamas. Eu me perguntava quem ganharia se 2 regressores se confrontassem. Quem diria que você voltou ao ponto antes que ele tivesse uma habilidade? Até o meu ser humilde ficou impressionado com a inovação. Não, todos nós ficamos maravilhados. O ser absoluto da torre se referia a si mesmo como humilde. Eles falavam educadamente, como se respeitassem a todos. Tive uma sensação ainda maior de mau agouro com isso. Foi incrível. Você poderia ter escolhido simplesmente fugir dos olhos do Imperador das Chamas. Mas você não fez isso.
Por que foi assim? Aqueles que haviam ficado em silêncio abriram a boca para as perguntas do mestre da torre. Claro, foi por vingança. Aquele filho de uma pata não vai esquecer de ser injustiçado, mesmo quando morrer. É por isso que ele perseguiu o cara que o queimou até o fim. E ele morreu, o quê? 4050 vezes. A lua que contempla a cegueira amaldiçoa você. Era por justiça. O imperador das chamas matou muitas pessoas e teria matado muitas mais. Ele deve ter pensado que não poderia deixar aquele homem em paz. O rei da morte se moveu porque pensou, as coisas não deveriam ser assim. Certamente, ele é um ser humano justo. A dama que caminha na miragem apoia você. A voz da cobra acenou com a cabeça. Sim. Deve ser assim. Ele às vezes esfaqueia o pescoço por vingança, outras vezes por justiça. No entanto, tanto a vingança quanto a retidão são características comuns. Havia apenas um aspecto que meu humilde eu admirava. Alguém respondeu às palavras do mestre da torre. Essa era a única maneira de derrotar o imperador das chamas perfeitamente. Aquele que escreveu o começo declara calmamente as palavras. Sim. O mestre da torre riu. Rei da morte. Seu coração é juvenil e aquecido, mas sua mente é astuta. Você está sempre procurando uma maneira de vencer completamente. Portanto, estou ansioso por isso. Você encontrou uma maneira de nos persuadir completamente? Agora era a hora da batalha. Eu não poderia fugir daqui. Eu encontrei. Por favor, fale. Não fizemos nada de errado. A voz da serpente enrolada parecia se voltar para mim. Eu continuei falando. Este erro foi inteiramente erro da torre. O problema é que é difícil julgar se a regressão deve ser do ponto de vista do mordomo ou do meu ponto de vista. Se a torre fosse perfeita, esse erro nunca teria acontecido. Sim, eu admito isso. E daí? Somos vítimas de um erro, então, por favor, nos indenize. Tentei falar com confiança. E fomos responsáveis por encontrar o erro. Se não fosse por nós, você saberia que o erro existia? Por favor, nos dê uma recompensa. Houve silêncio. Um pouco depois. Que rude. O Deus que dança no vazio está olhando carrancudo para você. Veja como essa plebe está falando conosco. Você quer que sua existência seja feita em pedaços? A lua contemplando a cegueira está prestes a matá-lo. As vozes ferviam. Parem. Mas quando a voz da serpente abriu seus lábios, todos ficaram em silêncio novamente. É interessante. O que é interessante sobre isso, sim, é que você realmente acredita que meu eu humilde irá compensar e recompensar você adequadamente. Por quê? Por que devo fazer isso? Eu posso facilmente ignorar você. Por quê? Eu disse claramente. Porque você sempre nos deseja sorte. A torre. Cada vez que um estágio era concluído, nós, caçadores, ouvíamos uma voz. Aqueles que escalam a torre. Que a sorte esteja com todos vocês. Não era muito. Porém, sem dúvida, estava torcendo por nós. Embora você seja o ser absoluto, você nunca zomba de nós. Você não nos despreza. Você não tenta nos empurrar em nenhuma direção. Os caçadores que querem ficar no primeiro andar podem ficar lá para sempre. Para os caçadores que escalam mais alto, você nos deseja sorte e nos diz para ter cuidado. Um refúgio para quem queria descansar. Boa sorte para os desafiadores. E isso não é tudo. Os filhos da residência do fogo infernal. O rei demônio que despejava a chuva vermelha. Uma peônia perpetuamente sozinha em um campo de neve. Um coração que se repete indefinidamente por 10 dias. As pessoas para as quais você deu os andares da torre são tristes e solitárias. Você reuniu aqueles cujas vidas terminam em tragédia e construiu uma torre para eles. Eu pensei. Você é gentil. O mestre da torre diante de mim era um ser absoluto que era bom. Você nunca interfere quando lutamos e matamos entre nós. Você respeita nossa liberdade. No entanto,
Se algo foi erro da torre, você definitivamente compensaria por quaisquer danos. Porque a culpa era da torre, não nossa. Obrigado por construir a torre. Eu sempre quis te dizer isso. Não houve uma boa oportunidade antes. Sempre quis te agradecer. Sem a torre, eu teria vivido como um lixo no mundo exterior de qualquer maneira. Ah! Quer dizer, mesmo depois de entrar na torre, eu vivi como um lixo. Eu tinha vivido de forma errada. Eu vivi mal, mas fui capaz de recuperar minha vida. Se não fosse por você, eu não teria sido capaz de regredir mais de 4.000 dias sozinho. Nunca. Todos diziam que era por vingança ou justiça, mas eu mal conseguia suportar isso porque sabia que alguém estava cuidando de mim. Isso é tudo o que há para fazer. Eu inclinei minha cabeça. Muito obrigado. Eu inclinei minhas costas. De todo o coração, obrigado. Houve um longo silêncio. Sim. Alguém sussurrou. Eu definitivamente gosto de você. A dama que caminha na miragem indica sua boa vontade com você. Eu também. Eu nem me lembro da última vez que um humano veio mostrar gratidão. Já houve algum? Esta pode ser a primeira vez. O bastão das eras indica boa vontade com você. Não sei porquê, mas as crianças hoje em dia são hostis a seres como nós. Talvez seja porque o próprio mundo seja tão feio. Eles precisam de alguém para assumir a culpa. O Deus que dança no vazio mostra boa vontade com você. Ah! Eles simplesmente não querem admitir que existem seres acima deles. A lua que contempla a cegueira olha para você com tristeza. Então, eu ouvi risadas. Talvez sim. Era a risada do mestre da torre. Certamente há um lado fofo em você. Eu sou apenas um espelho. Rei da morte, se você acredita que sou bom, é porque você mesmo é bom. A voz da cobra sorriu. Diga-me o que você quer como compensação. Por favor, mande-me de volta 24 horas do ponto de vista do mordomo. E sua recompensa? A dama do lírio prateado. Meu coração batia forte de tensão. Por favor, conserve as memórias de minha amante. Eu entendo. A voz da cobra riu. Você sabe que pode pedir uma habilidade maravilhosa como recompensa? Você se saiu bem ao descobrir um erro na torre. Posso recompensá-lo generosamente. Devo fortalecer o relógio mecânico do retornador. Eu poderia mudá-lo para que você pudesse voltar no tempo como quisesse, não apenas um dia. Ou que tal a reencarnação dos 100 fantasmas? Posso deixar que seus espíritos tenham não apenas as memórias, mas também as habilidades de suas vidas. Eu não preciso disso. Eu me ajoelhei. Por favor. Respeitosamente, abaixei minha testa na direção da voz. Eu quero viver com quem eu amo. Então. Uma mão acariciou minha cabeça baixa. Muito devagar. Rei da morte. A reunião está terminando. Que a sorte esteja com você. Que a sorte esteja com você. Reajustando a taxa de imersão. Atualmente, sua taxa de imersão é de 99%. Você está regredindo para 24 horas atrás. Piscada. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi o perfume das flores da primavera soprando da janela. Minha cabeça estava em branco. Parecia que eu tinha um sonho muito longo. Ah! Perto dali, ouvi uma voz, tanto familiar quanto desconhecida. Você finalmente acordou, mordomo. Seu cochilo foi um pouco longo. A dama da seda dourada. Minha mestre. Milady? Sim. Sua única senhora. A dama da seda dourada deu uma risadinha. Minha reação era engraçada? Ela estava me olhando com os olhos entreabertos. A dama da seda dourada agora aparecia para todos como uma jovem adequada que se adaptou à capital. Não havia nenhum vestígio da senhora que era famosa como uma moleca em sua cidade natal. Eu me senti um pouco arrependido desse fato. Claro, ela era a mesma por dentro. Era apenas sua aparência que se tornou mais sofisticada. O que era isso?
Voltei do jantar com Sua Alteza, mas notei que você estava dormindo profundamente na cadeira. É um pouco decepcionante que você tenha deixado sua mestre sozinha para ir dormir, mas eu vou deixar você em paz, já que seu rosto adormecido é tão fofo. Milady. Oh! Parece que você está prestes a chorar. Você teve um pesadelo? Um pesadelo? Foi isso? Foi apenas um pesadelo? Uma frustração inexplicável encheu meu coração. Eu senti como se tivesse esquecido algo extremamente importante. Quanto mais eu tentava me lembrar, mais meus pensamentos pareciam vagar, como se eu nunca pudesse entender. O príncipe herdeiro. Para afastar esse sentimento, mudei deliberadamente de assunto. Você gostou do seu jantar com Sua Alteza? Sim, muito. Ouça isso, mordomo. Sua Alteza me deu um anel de coral azul hoje. A dama da seda dourada sorriu largamente. Coral azul era o nome da gema. Não valia muito, mas era frequentemente usada para propostas nas regiões do sul do Império. Além disso, aconteceu no refeitório dos alunos, bem na frente de todas as outras damas e cavalheiros. O príncipe é burro, mas é um idiota que sabe fazer alguém feliz. Eu me pergunto que tipo de cara a herdeira de Vancia vai fazer quando souber da notícia. De repente, eu não conseguia respirar. A herdeira de Vancia. Ah! Mordomo, você também está curioso. O que era isso? De verdade, o que era? O tremor do meu coração vibrava na minha garganta. Raviel. A dama da seda dourada olhou para mim em estado de choque. Mordomo? Você não deveria chamá-la pelo nome. Mesmo que sejamos apenas nós dois aqui, é muito rude. Seja mais educado. É uma questão de boas maneiras. Às vezes, você ignora mais a etiqueta da capital do que eu. Naquele momento, minha cabeça zumbia. Eu agarrei minha testa com dor. Milady, você ouviu isso? O quê? A dama da seda dourada inclinou a cabeça. Do que você está falando? Eu também não tenho certeza. É como se alguém estivesse gritando. Mordomo. Achei que você estava brincando no início, mas agora estou ficando nervosa. Você está doente? Sua cabeça está quente? Vamos para a enfermaria? Está tudo bem. Peço desculpas. Eu continuo dizendo coisas estranhas. Eu me levantei da cadeira. Parece que estou com uma leve dor de cabeça. Não parece um resfriado. Vou só sair para tomar um pouco de ar fresco. Tudo bem, senhora? Ah. Sim, vá em frente. A dama da seda dourada olhou para mim com olhos preocupados. Quer que eu te acompanhe? Não, milady. Estou realmente bem. Bem. Vou melhorar se andar um pouco. Eu entendo. Então, tome cuidado. Não volte tarde demais. Sim. Obrigado. Saí do banheiro feminino e do dormitório. À noite, a magnólia floresceu branca como a lua. No entanto, o desconforto em meu coração não parava nem mesmo quando entrei no jardim. Quando eu ainda não era regressor. Eu andei. Sua Majestade, o príncipe, ficou apaixonado pela dama da seda dourada. Andei sem pensar. Como se estivesse em um sonho, como se estivesse sonâmbulo. Fiquei ressentido e fiz um pedido para a espada de minha família. Por favor, deixe meu amor durar para sempre. Então, minha vida se tornou eterna. Ridiculamente, no final do meu caminho, estava o grande edifício em que residia a herdeira Vancia. Já passei por ele antes, mas nunca tinha vindo voluntariamente para cá antes. O lugar não tinha relação comigo. Meu coração ficou imóvel desde aquele dia. Não deveria ter havido. Por que vim para um lugar como este? Eu deveria voltar. Para o lugar onde minha mestre estava esperando. Vou voltar. Pensando nisso, movi meus pés. Eu tenho que voltar. Mas, por algum motivo, meus pés não voltaram. Fiquei pensando que tinha que voltar, mas meus pés deram um passo à frente.
Minha mão empurrou a barra de ferro do portão. A porta abriu facilmente. Os guardas do ducado não estavam presentes. Era realmente uma coisa estranha. Talvez eu ainda estivesse preso em um sonho. Isso explicaria tudo. Isso explicaria como minhas pernas, sozinhas, me levaram pelo portão e pelo jardim. Como as cerejeiras e magnólias faziam meu coração doer sem motivo. Como eu tão naturalmente me aprofundei na mansão da herdeira Ivancia, apesar de nunca ter sido convidado. Você chegou. Por que a filha do duque estava parada no final de um corredor? Eu vou estar esperando por você. Até mesmo seu pequeno sorriso quando ela olhou para mim. Eu estive esperando. Tudo. A dama do lírio prateado estava no corredor na calada da noite. Atrás dela estava um grande espelho. Um espelho grande o suficiente para refletir todo o seu corpo. Suave e limpo. O espelho onde o luar refletia apenas as costas elegantes da senhora. O espelho refletia apenas um raio de luar e cabelos prateados, então a dama do lírio prateado parecia uma ilha sozinha em um mar escuro. Você está sem palavras. E você parece perturbado. Sua expressão é clara. Mesmo à noite, consigo ler. Só de olhar para o seu rosto, posso ver que é o primeiro. O primeiro? Meu coração estava tremendo de ansiedade desde antes. Ainda estava assim agora. Por que a dama do lírio prateado estava falando tão gentilmente comigo? Uma espada sem coração irracional para todos. Ela era a lua da família Ivancia. Um motivo para ser gentil comigo, o mordomo da dama da seda dourada, não existia. Não deveria ter havido nenhum. Eu estava calado porque não sabia o que dizer. Por favor, me perdoe se fui rude. Herdeira Ivancia, isso. Isso é um sonho? Você está aparecendo no meu sonho? A dama do lírio prateado reagiu olhando para mim com uma expressão estranha. O sorriso em seus lábios de alguma forma parecia uma cicatriz. Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, seu sonho consumiu minha vida. Agora sei que amar é apenas dar a vida para sustentar o sonho de outra pessoa. O que isso significa? Eu me torno seu sonho, e você se torna minha vida. Essa troca de sonhos e vidas é o que chamamos de amor. O que ela poderia querer dizer? Eu não entendi o que ela estava dizendo. Havia muitas outras coisas que eu também não sabia. A dama do lírio prateado explicou uma das coisas que eu não sabia com seu sorriso de cicatriz. No entanto, você provavelmente não fez essa pergunta de uma forma romântica. Vou te responder seriamente. Não se preocupe porque você não vê nenhum servo. Eu disse a eles para voltarem. Por quê? E eu devo avisá-lo. Nunca me chame de herdeira com sua boca novamente. A dama do lírio prateado sorriu. Vou arrancar seu coração e matar você. Não entendi. Agora mesmo, a dama do lírio prateado mostrou intenção de matar para mim. Ela não estava brincando quando disse que me mataria. Também não era um blefe. Se eu a chamasse de herdeira mais uma vez, seu florete certamente apunhalaria meu coração. Isso é o que aconteceria, mas... Por quê? Porque sua ameaça não era fria, mas quente e terna. Seria possível que uma ameaça de morte fosse tão aconchegante? Venha aqui. Sua voz me chamou. Eu não poderia recusar. Quando me aproximei da dama do lírio prateado, ela apontou para o espelho de corpo inteiro. O que você vê? Posso ver a senhora parada ao meu lado. E? O corredor escuro. O luar mal está presente. Não vejo quase nada ao lado de você e de mim. Está tudo enterrado na escuridão. E? Perguntou a dama do lírio prateado. Era bizarro. Ela queria outra resposta, como se houvesse outra coisa que eu deveria ter visto no espelho. Mas o que era? O que mais você vê? Não esconda isso. Diga. Tentei olhar com mais atenção no espelho. Eu franzi minhas sobrancelhas e franzi minha testa. Ainda assim, tudo parecia o mesmo. Como esperado, há apenas escuridão. Olhos vermelhos extraordinários. Foi então.
Minha cabeça doía. Palavras que eu não conseguia entender passaram diante dos meus olhos. O quê? Eu vomitei. Eu reflexivamente envolvi minhas mãos em volta do meu pescoço. Meu pescoço doeu por um momento, mas eu não sabia por quê. Eu não podia fazer nada sobre coisas que não sabia, então pensei em outra coisa. Estou feliz que meu estômago não estava cheio. Eu não vomitei. Vomitar na frente da filha do Duque de Vancia seria terrível. Eu desesperadamente reprimi minha náusea. A dama do lírio prateado estava calma. Eu perguntei o que você podia ver. Ela era uma pessoa muito fria. Senti um gosto amargo na ponta da língua. Palavras, vejo letras estranhas. E vozes? Vozes estranhas estão, eu realmente não sei. Vozes. A dama do lírio prateado sorriu levemente com essa palavra. Esse sorriso parecia mais um sorriso do que o de há pouco. Você está sendo amado. O que você está dizendo? Conte-me sobre as palavras. Ela se moveu tão rapidamente, sem nenhuma explicação, que eu apenas a encarei sem entender. De repente, seu sorriso ficou árido e ela se repetiu calmamente, sem me empurrar. Você não disse que viu letras estranhas? Diga-me sobre elas. Elas são difíceis de ver. Não vejo palavras completas, apenas algumas letras. Fragmentos. Leia-me pelo menos um fragmento. Fessor. E? Além disso, absolutamente nada. A dama do lírio prateado colocou a mão no queixo. Por alguma razão, suas sobrancelhas estavam franzidas. Eu entendo. Fessor faz parte de professor e em é diamante. O que resta no final é muito parecido com você. Mas seu mestre vem antes de sua amante? É compreensível, mas não gosto. Senhora, há muitas coisas que eu não entendo. Você disse que isso não é um sonho, mas se não for, o que você quer de mim? Quero você. Peço desculpas. Eu também não entendo. Que sonho você teve? A dama do lírio prateado simplesmente cortou minhas palavras. Não importa quanto poder o ducado de Vancia tenha. Eu sou o único mordomo da dama da seda dourada. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, favorece a jovem dama, mas este tratamento é... Inúmeros pensamentos estavam emaranhados na minha cabeça. Mas nenhum deles tocava em meu coração. Como música sem ritmo, eles logo vacilaram. Eu não me lembro muito. Mas no meu sonho. O que saiu da minha boca, no final, foi uma resposta obediente à pergunta da senhora. Nos seus sonhos. Você olhou para mim e chorou. Isso estava certo. Eu estava em uma cadeira, acho que estava amarrado a ela. Com algo parecido com uma corda. Não sei por que fui amarrado, mas só você estava lá na sala ornamentada, olhando para mim. Pouco antes de acordar. Eu definitivamente tinha visto aquela cena. Meu coração doía. Meu peito foi perfurado por sua lâmina. Mas não acho que isso seja tudo. No meu sonho, você. Eu me senti extremamente culpado, como se tivesse errado com você. Sim. A dama do lírio prateado sorriu novamente. Minhas entranhas se agitaram e eu senti que apenas olhar para o sorriso me faria chorar. Pelo menos você sabe que precisa se desculpar. Você sabe por que sonhou com algo assim? Não. Não sei. De jeito nenhum. É porque esse é o meu trauma e ponto. Trauma. Eu não te disse ainda, mas minha mãe cometeu suicídio. O quê? Eu empalideci em choque. Eu era muito jovem para entender por que ela se suicidou. A esposa do duque. A lua de Vancia. Uma mulher com tanto poder e riqueza acabou com sua vida sozinha. Eu não sei porquê, mas eu me lembro claramente das palavras que minha mãe sussurrou para mim na sua última noite, como ela foi cremada rapidamente como um encobrimento. Isto era algo que eu não deveria saber. Eu nem deveria ouvir. Eu não podia acreditar que o ducado de Vancia estava escondendo esse segredo. Era um segredo terrível que poderia ser usado para iniciar uma guerra política. Contudo,
A dama do lírio prateado olhou para mim. Mesmo essa memória não se tornou meu trauma. O príncipe herdeiro deu um anel de coral azul para a dama da seda dourada hoje. Um passo. A dama do lírio prateado se aproximou de mim. Em uma vida passada, isso me deixou desesperada. Ou talvez eu estivesse com raiva. Você pode dizer que eu estava com ciúme ou inveja. Tudo isso encheu meu coração. Amaldiçoando o mundo, peguei uma espada e apunhalei o coração refletido no espelho. No entanto, não houve som de passos. Só então percebi que ela estava. Mas mesmo isso não é mais meu trauma. O salto alto da senhora pisou no meu sapato. O peso leve e insignificante segurou um dos meus pés. Se eu quisesse recuar, eu poderia, e se eu quisesse me livrar dela, teria sido simples. Mesmo assim, o peso no meu pé me manteve lá. 10 dias, repetindo eternamente. Sua mão se aproximou. Meu mundo, manchado de sangue e perecendo. Os demônios zombando de mim, imitando minha língua e lábios. Tudo que uma vez marcou meu coração não é mais meu trauma. Um aperto leve. Eles deixaram de ser o meu trauma. Meu pescoço. De agora em diante, você é o único que pode machucar meu coração. Ambas as mãos dela seguraram livremente meu pescoço. Mesmo que alguém com a língua mais perversa me amaldiçoasse por 2 dias, isso não se compararia aos suspiros que você me envia por ignorância. Do dedo mínimo ao indicador. Do dedo mais fino ao mais grosso, senti cada pedaço da pressão que ela colocava em mim. Mesmo se alguém com o maior rancor e ódio por mim me espancasse e me chicoteasse, a dor não se compararia às suas zombarias. Mesmo que muitas pessoas neste mundo possam matar meu corpo, você é o único que pode ferir e matar minha alma. Eu estava sufocando. Então, meu trauma já foi travado em uma coisa. O aperto no meu pescoço aumentou. Senhora! Seu idiota! Eu claramente te avisei. Se você quebrar meu coração, eu mato você. Você me assustou. Pele quente. Olhos vermelhos sorriam. Não quebro uma promessa desde os 4 anos de idade. Morra. Morra e me ame de novo. Eu não pude resistir por algum motivo. Você morreu. Então, o trauma do inimigo que o matou está sendo reconstituído. A gravidade da pena é moderada. A pena é a estrada do fantasma faminto. O sonho dentro de um sonho se espalhou. Eu não quero te matar. Isso foi o que Raviel Ivancia pensou quando olhou para o homem à sua frente. Ela não queria perdê-lo. Era ridículo quão avidamente ela queria monopolizá-lo. Milady. Pense nisso. Já que é Vossa Senhoria, você vai pensar a mesma coisa que eu. Você também é uma regressora. Este homem era perigoso. Raviel rapidamente discerniu o que ele estava tentando fazer. Ele iria mergulhar completamente no papel de mordomo. Então, regredindo um dia da perspectiva do mordomo, ele voltaria um tempo antes que ela entregasse seu coração ao espelho. Ele viraria o próprio tabuleiro do jogo. É uma ideia brilhante. Era uma estratégia que visava a brecha na torre. Ele parece gentil, mas esses truques vêm dessa cabeça. Era bom que o homem que ela amava não fosse estúpido. Na verdade, era muito agradável. No entanto, Raviel Ivancia se opôs. Mas, Gonja, isso é perigoso. O motivo era claro. Eu não vou lembrar de você. Ela, Raviel Ivancia, não se lembraria de Kim Gonja. Mesmo que ele regredisse e a impedisse de apunhalar o coração espelho, evitando assim a tragédia dos 10 dias eternos, não significaria nada se ela não pudesse se lembrar dele. Não quero te matar. Eu quero viver com você. Meus dias com você. As primeiras férias permitiram-me um descanso de 15 dias. Todas essas memórias fizeram quem eu sou agora. Depois que elas fossem embora, eu não seria mais Raviel Ivancia. O homem na minha frente sabe disso? Que eu não ficaria nem um pouco grata se escapasse do labirinto por 10 dias desse jeito. Vai ficar tudo bem. Ele parecia saber. Eu definitivamente vou resolver o problema de alguma forma.
Vendo quão detestável ele falava, ele provavelmente sabia. Por favor, confie em mim. Raviel e Vancia ficou em silêncio. Ela ficou brevemente paralisada pela crueldade de suas palavras. Confiar nele? Sem qualquer explicação, confiar nele? Tarde demais, ela se arrependeu de sua promessa de alguns dias atrás. Mas isso era muito sério para Raviel e Vancia cair na armadilha da paralisia e do arrependimento. Confiarei em você. Ela confiaria no homem que amava. Ela confiaria na habilidade daquele homem. Ele foi o homem que ela escolheu. Ele era dela. Ele definitivamente teria sucesso, não importa o que acontecesse, em persuadir a torre a regredir ao dia anterior. O verdadeiro problema viria depois disso. Como posso reverter a taxa de imersão se estiver acima de 90%? Se conseguisse voltar ao dia anterior, não conseguiria se lembrar de quem era. Mesmo se ele se lembrasse de alguma coisa, seria apenas uma sensação vaga. Seria impossível para ele se lembrar dos dias que passou com ela em detalhes. Não. Espere um momento. Havia uma maneira. Raviel gemeu quando ela pensou nisso, e então ela gemeu novamente. O boato de que todo o veneno do Império vinha de seu coração passou por sua mente. Não durou muito. Ela não podia perder tempo assim. Raviel e Vancia percebeu que ela teria que seguir seu plano. Eu devo. Assim, Raviel e Vancia refletiu em seu coração o que ela teria que fazer e como. Eu devo matar este homem. O homem havia confessado quase tudo sobre si mesmo para ela. Ele informou a ela que um efeito colateral de sua habilidade era ver a memória da pessoa que o matou. Se eu incorporar este momento ao meu trauma, quando ela o matasse, ele veria este momento. Não era o passado nem nada, mas era neste exato momento em que ela estava pensando. Se for assim. Se ela pudesse fazer isso. Eu posso dizer a ele o que eu quero dizer, dar a ele as memórias que eu quero passar, deixá-lo saber tudo de novo. Ele pode lembrar através de mim. Tudo bem. Raviel estava convencido de que ela poderia fazer isso. Eu me tornei sua vadia de sua primeira amante, e você será a minha última. Gonja. Realmente, acabei tendo um homem mau como meu amante. Você está ouvindo? Estou feliz por sua causa. Eu não quero perder você. Não quero perder o tempo que passei com você assim. Você disse isso antes. Que você iria lhe escrever um diário a partir de hoje. Você disse que me mostraria todos os seus dias. Essas palavras eram mentiras? Você disse, vou aprender música. Queria passar uma noite tranquila ouvindo você tocar. Esse desejo era realmente uma mentira? Eu quero ver seus dias. Eu quero dizer boa noite para você. Seus dias certamente me farão sorrir e as noites com você serão felizes. Eu quero que meu sorriso e sua felicidade se sobreponham. Eu não quero te matar. Eu não quero perder você. Como você está? Estou, por enquanto, tudo bem. Mas você está me pedindo mais beijos. Meu amante é realmente mimado. Olhe para mim. Olhe para você ao meu lado. Você é uma pessoa burra. Você também é ingênuo. Eu me perguntei como você sobreviveu no mundo com tanta inocência, mas logo descobri que você tinha morrido milhares de vezes. Você teve muitos motivos para abandonar sua inocência. Havia poucos motivos para manter sua ingenuidade. A você, que não jogou fora sua inocência apesar dos tantos motivos e aguardou quando não precisava, eu simplesmente digo: eu amo sua inocência. Você ainda está bem? Raviel. Você está com medo porque está se perdendo? Isso é assustador? Eu amo você. Eu te amo, Raviel. Eu sei. Está tudo bem. Mesmo se eu nascer de novo, ainda vou te amar. Estou aqui. Assim como eu acredito em você, você deve acreditar em mim. Confie em mim. Então, para que eu nunca possa te esquecer, não me deixe te esquecer mesmo se eu morrer. Eu sei. Você sozinho não pode se proteger. Eu sozinha não posso proteger este mundo.
Mas se formos nós dois, você e eu, podemos fazer qualquer coisa. Eu também estou com medo. Matar você é assustador. Ficar ao seu lado, mesmo sabendo que vou me machucar, é terrivelmente assustador. Mas meus medos não atrapalharão minha maneira de estar com você. Veja. Deus do céu. Finalmente, você, que se tornou seu papel de mordomo, fala comigo. Herdeira Ivancia. A paixão súbita. Meu coração estava doendo. Isso machuca. Me senti solitária quando você me chamou não de milady, mas de herdeira. Você me sequestrou? Um rosto sem confiança. A maneira como você me olha tão desconfiadamente dói. É uma tortura quando você reage como se nunca tivesse me visto antes. Isso é demais. Não importa quanto poder o Ducado de Vancia tenha sob este céu, isso é excessivo. Você odeia a Dama da Seda Dourada a ponto de ameaçar um servo como eu? Ouça. Esta é a cicatriz que você deixou em mim. Gonja. Não se esqueça. Por quem você está chamando? Nunca. Não se esqueça, mesmo se você morrer. Meu amante. O homem que me ofereceu seu coração. O homem a quem vou oferecer o meu. Você, neste lugar. Você mora no meu coração. Faça uma boa viagem. Eu vou estar esperando por você. Você está ouvindo? Você consegue ouvir? Gonja. Eu te amo. Então, Raviel Ivancy aumentou seu aperto. Para matar um homem. Para sentir uma dor eterna. O corpo do homem se retorceu. A espada de Raviel Ivancy penetrou ainda mais fundo em seu coração. Ele soltou um grito doloroso. O grito rasgou o espaço que apenas os dois ocupavam. Não quero matar você. Raviel Ivancy mordeu os lábios. Não quero perder você. Mas, apesar de seus desejos, Raviel Ivancy esfaqueou o homem com força cada vez maior. Ela sentiu tudo vividamente em suas mãos. Com um toque, seu peito cedeu. Sua carne foi dilacerada. Seu coração foi perfurado e ele continuou tossindo sangue. Todas essas coisas se tornaram as cicatrizes de Raviel Ivancy. Mas ela tinha que sentir isso com mais força. Ela tinha que gravar esse momento como seu trauma de agora em diante. Para que um dia, quem sabe quando, o homem que ela amava pudesse ver isso. Então, quando o homem estava prestes a tossir mais sangue, Raviel Ivancy roubou seus lábios. Uma respiração sangrenta fluiu de seu coração para sua boca. Era vermelho e pegajoso. Este era o calor de seu homem. Este era o sangue de seu homem. Este era o coração de seu homem. Raviel Ivancy fechou a boca para que nenhuma gota vazasse. O homem estava morrendo. Raviel Ivancy não piscou. Ela não queria perder o momento da morte de seu amado, o momento em que sua expressão ficou pálida, seus movimentos pararam e sua respiração desapareceu. Cada momento era uma agonia para ela. Ela não queria perdê-lo. Ela queria se permitir gritar com o mundo. Ela não queria perder este homem. E se este momento não se transformasse em seu trauma? E se, por causa disso, todos os seus planos falhassem? Então ela o esqueceria e ele a perderia. Não sobraria nada. Raviel Ivancy estava com medo. Mas, para ela, o medo em si era uma desgraça. Era um insulto. Mas Raviel Ivancy repetia constantemente essa cena aterrorizante, liberando sua terrível imaginação. Ela aprofundou deliberadamente a ferida. Ela o imaginou falhando em convencer a torre. Ela se viu esquecendo dele e vivendo como antes. Ela imaginou os dois passando um pelo outro no corredor, sem perceber. Feridas empilhadas em cima de mais feridas. Então, Raviel Ivancy viu a morte dele. Raviel Ivancy entendeu isso. Este período foi como o tempo restante. Seria um momento muito breve antes que seu homem retornasse. Ele provavelmente regrediria após alguns segundos. Presa em sua linha do tempo, ela também regrediria da mesma forma em breve. Apenas alguns segundos.
Apenas alguns segundos. Mas aqueles poucos segundos pareceram uma eternidade para Raviel e Vancia. Ela lentamente separou os lábios. Gonja? Não houve resposta. Gonja. Ah! Naquele exato momento, Raviel e Vancia sabia. Isso estava certo. Esta última cena, a ausência de resposta. Seu olhar desfocado. Seus lábios pararam como se ele tivesse se esquecido de como falar. Este momento era agora um trauma que Raviel e Vancia nunca poderia tirar de si. Tudo estava claro. Ela nunca havia sentido uma cicatriz pior do que essa. Raviel e Vancia o abraçou. Ela abraçou seu corpo, usando os poucos segundos que lhe restavam para abraçá-lo. Acreditando nele. Reconstituição do trauma concluída. Como eu acreditei em você, você acreditará em mim, Gonja. Confirmando que a identidade do sujeito está mantida. Portanto, podemos esperar um pelo outro. A pena está terminando. Nós tínhamos que esperar. Atualmente, sua taxa de imersão é de 98%. Foi estranhamente difícil abrir meus olhos. Mordomo. A dama da seda dourada, que estava sentada à minha frente, ficou surpresa. Era estranho. Seu rosto sempre brilhante parecia embaçado para mim hoje. Aconteceu alguma coisa? Por que você está assim tão de repente? Desculpe. Você está chorando. Agora mesmo. Só então percebi que estava chorando. Fiquei chocado. Há apenas um momento, a dama da seda dourada e eu estávamos conversando. Eu apenas pisquei meus olhos. Naquele momento, as lágrimas começaram a fluir. Ah! Pior ainda, as lágrimas não paravam. Mordomo? Estou um pouco assustada. Não tenho medo de muito, mas estou um pouco assustada agora. Por que você de repente começou a chorar enquanto conversávamos? Eu fiz algo estranho de novo? Não. Isso, eu também não sei por quê. Você está chorando sem motivo? Você está ficando louco? Nossa, você está realmente desidratando, o que devo fazer? É a primeira vez que você chora assim desde que eu bati em você, quando você tinha 5 anos. Acho que tive um pesadelo, senhora. O quê? Um pesadelo? Eu fui pega por um monstro e morri. Não. Uma mulher chorava muito enquanto olhava para mim. Eu queria enxugar suas lágrimas, mas fiquei triste por não poder. Eu entendo. A dama da seda dourada fez um olhar de profunda compreensão. Essa mulher era eu. De maneira alguma era você, Milady. Milady nunca poderia fazer uma expressão tão melancólica e nobre. Seu humor é naturalmente diferente. Me levantei da cadeira. Mordomo. Eu preciso ir a algum lugar por um momento. Mas é noite. Eu ia te dizer que ia me encontrar com o príncipe herdeiro para jantar amanhã. Eu estava animada e queria me exibir. Você é obrigado a ouvir eu me gabando, mordomo. Eu me curvei. Eu me desculpo, milady. Mas há um lugar que preciso ir. Amanhã, Sua Alteza vai presenteá-la com um anel de coral azul. A dama da seda dourada piscou. O quê? Estou saindo agora. Eu saí. Atrás de mim, a senhora gritou, mordomo. Isso é real. No entanto, eu ignorei seus gritos. Espere um momento. Mesmo se você estiver saindo, me responda primeiro. Mordomo, seu idiota. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.